Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma aula. Eu sou o Júlio de Lima, especialista em testes de software e especialista também em docência no ensino superior. Eu também tenho um mestrado em engenharia elétrica e computação com foco em testes e inteligência artificial. E dentro da nossa aula de hoje, a gente vai aprender um checklist de bugs comuns em APIs REST. A aula de hoje é tanto para você que já tem experiência na área de testes, quanto para você que está buscando uma migração para a área de testes de software ou que acabou de começar. Dentro dessa aula, a ideia é que você consiga identificar alguns pontos que geralmente apresentam problemas em APIs REST e dessa forma você conseguir ter a oportunidade de contribuir para o software que você testa, para o produto no qual o seu time desenvolve, mas também para que você consiga se destacar dentro do local onde você trabalha ou dentro de uma entrevista que você venha participar. Entendi o grau de importância dessa aula de hoje? São alguns bugs comuns, e se por acaso você estiver testando uma API ou se você vier a testar uma API, provavelmente eles vão estar lá também e você vai conseguir identificá-los, reduzindo aí esses bugs críticos que costumam ir para a produção. Legal, né? Preparei essa aula com todo carinho para ajudar você a conseguir ter uma visão já inicial de como identificar esses bugs e assim conseguir se destacar e se aproximar do seu objetivo, que é alavancar a sua carreira. Bom, para que a gente possa começar, é super importante você conhecer algumas métricas, alguns números, indicadores que mostram o quão importante é conhecer sobre testes de API REST, ok? Então, todos os anos, minha equipe e eu fazemos uma pesquisa de mercado. Como ela funciona? A gente vai lá no LinkedIn e a gente separa lá algumas centenas de vagas e a gente analisa uma por uma cada uma dessas vagas. A nossa análise é para identificar o que é que aquela vaga pede. Então a gente analisa se a vaga pede metodologias ágeis, se a vaga pede testes de API REST, testes web, testes mobile, se a vaga pede automação de testes, se a vaga pede inglês, se a vaga pede que você já tenha anos de experiência, se a vaga pede certificação, se a vaga pede formação em engenharia de software ou né, é uma faculdade de tecnologia, se a vaga pede pós-graduação, quais são as principais ferramentas que estão hoje sendo pedidas no mercado e quais aquela empresa pede. Então a gente pega toda essa análise e a gente cria então um resultado dessa pesquisa de mercado. E a gente vem até o meu canal no YouTube e divulgamos esses dados de modo a fazer com que você, seguidor que está aí do outro lado, saiba também um pouco mais sobre o mercado e isso te ajude a conseguir se preparar de uma maneira melhor. Só que o que a gente faz com esses dados também? A gente também faz com que todo o nosso conteúdo dos meus treinamentos sejam baseados nas necessidades do mercado. Por quê? Como eu disse para vocês já, o meu intuito é ajudar você a alavancar a sua carreira. Para alavancar a sua carreira, você tem que ter um conhecimento muito forte de mercado. E é por isso que eu trago para vocês esses números, esses dados e preparo materiais que estão relacionados diretamente a isso. O meu método do alavanque, ele está fundamentado 100% nas necessidades do mercado. Bacana, né? E o que essa pesquisa revelou dentro do ano de 2023? Revelou que 73% das vagas que foram investigadas, elas pedem que o testador, o candidato, tenha conhecimento em testes de API REST. Olha só o grau de importância dos testes dentro dessa plataforma. 73% das vagas pedem isso. Quer dizer que, segundo aqui esse viés estatístico, a cada 10 vagas, 7 delas vão estar lá pedindo para você conhecer sobre testes de API REST. Só para você ver o grau de importância de conhecer testes nessa camada. Dentro do meu método, lá naquele fundamento, que é um dos 7 princípios, que é o fundamento do conhecimentos técnicos alinhados ao mercado, a gente tem dentro desse princípio o aprendizado de testes de API REST. Mas testar a API REST não é só você usar uma ferramenta para enviar uma requisição e ter uma resposta. Não. Você tem que conhecer
como que é a arquitetura de uma API REST, você tem que conhecer quais são os principais defeitos que ela possui. Hoje aqui eu vou mostrar alguns, mas lá dentro do método você tem acesso a vários outros para te ajudar a conseguir identificar problemas dentro de uma API REST. Existem heurísticas de teste, existem técnicas específicas para testes de API REST e, é claro, você tem também automação para testes de API REST, porque hoje em dia 91% das vagas pedem que você saiba automatizar testes. Então, dentro do método, a pessoa também que segue o método, ela acaba descobrindo que ela vai ter que aprender, sim, a automatizar testes, e lá tem toda a forma de você criar testes que são realmente sustentáveis, escritos de uma maneira bacana, entenderam? 73% das vagas pedem essa habilidade. Logo, você precisa ter essa habilidade para que você consiga se destacar. Outra coisa que a gente descobriu é que existe aí um crescimento da necessidade do conhecimento de testes nessa camada. Sabe como que a gente descobriu isso? Porque no ano passado, em 2022, a gente descobriu que o número que a gente tinha era de 69% das vagas pedindo testes de API REST. E esse ano, o ano de 2023, a gente teve um aumento de 4% no total de vagas pedindo essa habilidade. O que isso quer dizer? Quer dizer que a gente vai continuar cada vez mais vendo vagas que pedem essa habilidade. Olha só que coisa interessante, né? Então, tem que se preparar para isso. Quem está falando que eu tenho que aprender a testar APIs REST? É o Júlio? Quem está falando é um mercado. O mercado está dizendo: preciso de testadores que saibam testar APIs REST. Se você sabe isso, você tem uma grande vantagem na frente de outros. E é inclusive por isso que eu criei um curso gratuito de introdução aos testes de API REST. Tem muita gente que faz ele e fala: cara, isso daqui não é introdução não, isso daqui já é intermediário. Né? Depois dá uma olhadinha lá no meu canal no YouTube, você vai ver que tem uma playlist lá chamada Curso Gratuito de Introdução aos Testes de API REST. Inclusive tem até certificado gratuito para você pegar. Beleza? Mas é super importante. Tão importante que eu fiz questão de gravar um curso gratuito para as pessoas que me seguem, ok? Bem, a gente já sabe aqui do quão é importante só por ver os números. Mas a gente tem que seguir aqui um pouco adiante para que a gente possa continuar abordando um pouco mais sobre isso. A primeira coisa que você precisa saber é o seguinte. Quando a gente fala de uma API REST, é como se tivesse um telefone que conectasse duas pessoas ou duas máquinas. Pensa em duas máquinas, tá bom? Um computador de um lado que quer conversar com outro computador. Eles precisam ter um meio de comunicação. Imagina um telefone como sendo esse meio. Então, esse computador se conecta com o telefone, que faz uma chamada para o outro computador, e esse computador atende e responde com alguma informação que devolve pelo telefone para o outro computador. Para você que é bem antigo na área de tecnologia, assim como eu, você vai se lembrar que lá atrás ainda, a gente usava conexão via modem, né? Então, esse modem, o que ele fazia? A gente ligava o fio do telefone atrás do computador, na nossa placa lá onde tinha o modem, né? Conectava lá. E aí o computador meio que fazia uma ligação, como se fosse realmente um computador, com outro computador que dava a internet por meio daquele fio de telefone para o computador que enviou aquela chamada. Era a forma de conexão entre os dois. Então, pensa nessa forma aqui de abstrair, né, esse conceito. É um meio por onde dois computadores podem conversar. Então, o que acontece? Para que um computador possa conversar com o outro através desse telefone que está representando aqui a nossa API, é necessário que ele saiba quais são os botões que estão disponíveis, quais são as formas de chamada, como que ele interpreta, ou como que ele envia uma informação, ou como que ele recebe uma informação. Todas essas funcionalidades que eu estou falando aqui para vocês, quando a gente fala de uma API REST, são operações. E as operações, elas são representadas através de uma estrutura, de uma arquitetura que é conhecido como sendo
arquitetura REST ou RESTful, ok? Basicamente, ela é composta por um protocolo no qual o computador que está consumindo vai se comunicar com o computador que está fornecendo aquele determinado serviço, vai precisar de um método para descrever qual que é a sua intenção, vai precisar de um endpoint, que é bem similar a uma URL, mas a gente chama de URI, e também vai precisar de informar algumas informações dentro de um corpo e de um cabeçalho. Então é uma composição de algumas coisas. E aí você fala assim, Júlio, então quer dizer, se eu entendi bem o que você está falando aqui, uma API é um software que faz a comunicação entre duas máquinas. É isso mesmo? É exatamente isso. E se eu entendi bem, as funcionalidades que são possíveis para fazer essa comunicação são descritas a partir de operações, é isso? É isso. E as operações é uma combinação de qual é o protocolo, o método, o endpoint e um cabeçalho e um corpo. É isso? É exatamente isso. Ok? A gente chama esse envio de uma informação para uma API de envio de uma request ou envio de uma requisição. E quando o computador que está recebendo aquela requisição, aquela request, pega essa informação, ele processa a informação e devolve a informação processada para quem fez a requisição. A gente chama isso de envio da response, o envio da resposta. Ótimo, Júlio. Então, para fazer uma comunicação entre um computador e outro, precisamos de uma API. Essa API, então, quando é implementada no formato REST, ela recebe uma requisição, processa os dados, depois retorna uma resposta. É isso? Exatamente isso. Parabéns! Muito bem, muito bem. Mas tem uma coisa que está faltando aqui, que é assim, tá bom, se tem essa comunicação e se tem métodos específicos, como é que as pessoas sabem, Júlio, o que uma API fornece? Simples. Existe uma forma de documentação da interface, ou seja, a comunicação entre um e outro, chamada de Swagger. Olha só que coisa mais linda. Aqui está um exemplo de um Swagger para vocês. Um Swagger possui lá em cima o protocolo, veja, HTTPS, poderia ser HTTP, ou poderia ser outros protocolos também, mas é muito comum em APIs REST que a gente veja protocolo HTTP e HTTPS. Nesse caso aqui, HTTPS. E a gente também precisa ter uma URL, ou uma URI aqui no caso. Veja, petstore3.swagger.io/API/v3 é o começo aqui dessa nossa URI, que é completada pelos caminhos que vocês veem ali embaixo, que são considerados como endpoints. Veja, a gente tem ali, ó, /pet, /find by status, /pet, /pet ID. Estão vendo? Então, o que acontece? Esse /pet, find by status, ele é complementar aquele nome que vocês veem ali em cima, onde está escrito servers. E as caixinhas coloridas são chamadas de métodos. Então, eu tenho um método put, eu tenho um método post, eu tenho um método get, eu tenho um método delete, mas eu tenho outros também. Eu tenho o método options, o método patch, entre outros. Beleza? O método descreve a intenção que você tem ao fazer uma requisição. Então, quando eu faço, por exemplo, um put, eu tenho a intenção de alterar, e esse é o mais comum, ou inserir alguma informação no servidor, tá bom? Isso é uma informação que para muitos não é muito comum, por quê? Porque geralmente quando explicam sobre o uso, a implementação de APIs REST, as pessoas explicam só uma parte mais superficial, mas saibam que o put, em alguns momentos, ele também pode servir para inserção de informações dentro do servidor. O post é sempre com a intenção. Tá bom, tá vendo? Ó, esse aqui é um outro ponto. O post, ele tem sim, comumente é ensinado assim, que ele serve para fazer uma inserção de informação no servidor. Entretanto,
Quando você começa a estudar sobre APIs REST de uma maneira mais profunda, você percebe que o post ele também pode servir para busca de dados. Então o post ele tem uma natureza mais de inserção, porque é muito comum ver as pessoas falando do post para inserção, mas ele também pode servir para busca. Vou dar um exemplo para vocês. Quando você quer enviar informações que são sensíveis, mas quer fazer uma busca de alguma informação, você usa um post. Quando você quer fazer uma busca que é muito complexa, por exemplo, que você tem que informar muitos filtros, ao invés de usar o get, você vai usar o post. Por quê? Porque dentro do post você tem um negócio chamado body, que é um corpo da requisição, e que você pode declarar um monte de coisa lá dentro. Já no get, isso não seria viável. Por quê? Porque existe um limite para o tamanho da URI. Então, se você tem muitos filtros, o get às vezes acaba sendo inviável, mas o post não. Então, o post pode servir para buscar também. Estão entendendo? Bem, cada método aqui tem uma serventia, ok? Para definir qual que é a sua intenção, ok? Ótimo. E aí o que acontece? Dentro de uma documentação como essa, o Swagger, você pode clicar no botãozinho ali, que é aquela setinha para baixo, e você vai ver a documentação do que se espera nessa requisição, o que pode ser a resposta dela e assim sucessivamente. Bacana, né? Então o Swagger é a documentação da interface com a minha API. Fechado assim? Excelente. O que você tem que saber até agora? Nesse momento aqui, você tem que falar assim, existe então uma documentação para a API REST. Ótimo. Se algum dia alguém falar para você, olha, eu tenho uma API REST aqui para testar, você pode falar assim, a gente tem acesso ao Swagger dela? Então, se preparem. Hein? Se algum dia alguém falar assim, olha, eu tenho uma API REST aqui, a gente precisa testar. A primeira coisa que você tem que falar é assim, a gente tem o Swagger dela? Se você chegar na sua empresa amanhã e você nunca viu o Swagger das APIs que você testa, você fala assim, galera, a gente tem o Swagger dessa API? Se você for participar de uma entrevista, alguém falar, tem que testar uma API, você fala, vocês têm o Swagger dessa API? Lembra, tem que falar isso, tá bom? Swagger não é a única forma de documentar a interface da API. Então, o que eu diria para vocês é, pergunta, você tem o Swagger ou algo similar que descreva quais são os métodos e as operações contidas nessa API? E aí as pessoas que estão ao seu redor, elas provavelmente vão te fornecer algo similar ao que você está vendo aqui. Mas a aula de hoje não é sobre Swagger, certo? A nossa aula de hoje é sobre quais são os principais erros que podem acontecer numa API REST. Mas eu só estou falando sobre isso daqui para que você possa ter uma noção um pouco melhor aí sobre o contexto em si. Falando em contexto, me diz uma coisa. Como é que você testa as suas APIs REST? Pensa assim, como é que eu testo as minhas APIs? Talvez você fale assim, Júlio, o teste que eu faço é o seguinte, cara. Eu preencho os dados da requisição, faço o envio. Depois de fazer o envio, vem lá uma resposta e eu analiso se os dados que estão contidos ali dentro são os dados que eu esperava. Puxa, isso é um teste funcional. Júlio, eu mando informações ali para ver se eu tenho se eu atendo uma regra de negócios. O sistema processa, me manda a resposta e eu vejo. Puxa, atende a regra de negócio. Ótimo. Tem mais algum teste que você faz? Tem, Júlio. Tem um outro teste que eu faço que é assim: eu mando as informações e na resposta eu vejo se um dado que era inteiro veio realmente inteiro. E se era string, se veio realmente string. Legal, é um teste estrutural. Você está validando a estrutura da resposta. Excelente. Tem mais algum que você faz? Você fala, sim, Júlio. Dentro das nossas APIs, a gente tem um negócio que é o seguinte: eu, administrador, posso criar qualquer tipo de transação, mas quem é o usuário não pode. Eles só podem consultar. Então, às vezes, Júlio, sabe o que eu faço? Porque eu gosto de experimentar, gosto de explorar tudo isso. Então, sabe o que eu faço, Júlio? Às vezes, eu vou lá e faço um teste de eu, como sendo um usuário, eu tento cadastrar uma transação. E daí, se na resposta vem um 403,
aí eu digo que está correto, porque não, eu fui proibido. Mas às vezes, Júlia, acontece que eu consigo fazer essa transação. Isso é um teste de segurança. Muito legal, ótimo. Tem mais algum teste que você faz? Tem. Às vezes eu vou lá e falo assim, ó, vou colocar 500 usuários simultâneos para fazer um get na minha API. Eu quero ver como é que ela se comporta. É um teste de performance. E tem vários testes que você pode fazer. Mas quais são os que você faz? Nesse momento, eu diria que tem muita gente que está assim. Ah, Júlio, eu só vou lá e fico mudando os dados, cara, da requisição e fico mandando para saber como funciona. Eu não manjo muito desse negócio de API, cara. Esse é o momento que você tem que entender o seguinte: quando você é um testador amador, você só faz as coisas com base no achismo. Quando você é um testador profissional, você se fundamenta, você se arma de fundamentação para que você mude a forma com que você testa. Olha só que coisa maravilhosa, não? Você busca em livros, em artigos, em... Vou dar um exemplo para você. Cara, eu tenho uma aluna que ela criou um post com base em uma aula que ela viu em um dos meus treinamentos. Eu gravei uma aula para um dos meus treinamentos onde eu li um artigo científico de um autor chamado Martin Lopes. O Martin Lopes escreveu um artigo científico junto com outros pesquisadores. Sabe qual é o tema? O tema é cobertura de testes de API REST. Tem muita gente que nem sabe como medir a cobertura dos testes de API REST, mas o Martin Lopes escreveu, cara, ele criou um método muito legal, um passo a passo de como você analisar isso. Eu li isso, eu achei fantástico, cara, fantástico. Cara, é um artigo científico, foi aceito em grandes conferências científicas e ele estava lá, cara. Eu li aquele texto, achei fantástico. Gravei uma aula com base científica em como fazer isso. Uma das minhas alunas, ela olhou para aquele texto e ela achou fantástico também, aplicou lá dentro do dia a dia dela e ela viu realmente assim que, puxa, foi um negócio muito bom e ela realmente conseguiu aplicar na prática aquilo que, sabe, que tipo, ela viu naquela aula. Sabe o que ela fez? Ela foi lá e produziu um artigo falando sobre como aplicar aquilo na prática. Cara, olha só que legal, né? O nome dessa aluna é Nayara Crema. O que ela fez? Ela consumiu um conteúdo que eu tinha criado em vídeo e que eu me fundamentei com base num artigo científico. Olha só o que eu estou querendo dizer para vocês. Estou querendo dizer para vocês que o seu papel, ele não é um papel trivial. O seu papel, ele não é um papel de achismo. A ciência no seu papel. A ciência dentro da sua profissão. Quando você mostra a ciência que tem por detrás da sua profissão, as pessoas que estão ao seu redor te dão mais valor. Nesse momento mesmo, você deve estar pensando assim, caraca, velho, olha, o Júlio é um estudioso mesmo, né? Que legal, cara. Puxa, você viu? Tem um negócio técnico de como fazer isso. E isso é o que você precisa demonstrar lá dentro do seu dia a dia também. Que é assim, cara, olha, eu preciso, né? Eu preciso buscar mais conhecimento palpável, e eu preciso fazer como? Eu preciso buscar essas informações de modo que eu consiga demonstrar isso dentro do meu dia a dia e trabalhar com profissionalismo. Trabalhando com profissionalismo, eu vou conseguir, então, ter a possibilidade de conseguir demonstrar tecnicamente para as pessoas como é que eu faço meu papel. Certo? As pessoas que estudam comigo, né, que estão buscando o seu alavanque comigo, elas têm a oportunidade de pegar um conteúdo que muitas vezes não está disponível para elas assim no dia a dia e que foi fundamentado em artigos científicos, em livros. Se vocês forem olhar aqui na minha estante, tem vários livros aqui, livros que eu me baseio, tanto livros, né? Aqui em cima tem livros relacionados a teste de software, que são grandes referências, e aqui embaixo tem vários livros que são sobre engenharia de software, codificação. Por quê? Porque eu, como um testador, eu sou também um engenheiro de software. Preciso
Preciso ser. Então, essas pessoas que estudam comigo, elas não só vêm de uma abordagem de achismo, mas uma abordagem de sistêmico, né? Um estudo sistêmico, uma busca, seguindo um método para conseguir realmente estruturar suas bases e alavancar sua carreira, certo? Então, quando alguém pergunta como que você testa suas APIs, você tem que falar assim, olha, tem muitas formas que eu uso para testar. Eu uso testes funcionais, eu uso testes que estão relacionados à arquitetura, da forma com que a API foi criada. Eu faço testes de segurança, eu faço testes de performance, eu faço testes para avaliar as integrações entre os serviços, faço testes de compatibilidade também, que são testes para analisar se essa minha nova versão da API ela não quebra, não fere algum consumidor que está usando uma versão mais antiga dela. Estão entendendo? Dentre outros diversos testes a serem realizados. Vocês também precisam ter essa noção e precisam entender isso. Mas, principalmente, acima de tudo, você tem que falar assim, cara, o meu papel não é trivial. Eu vou mostrar isso para as pessoas, cara. E quando eu mostrar isso para as pessoas, elas vão falar, eu valorizo esse QA. Eu valorizo essa QA. Eu valorizo o trabalho que ele faz. Cara, você viu o trabalho que esse QA faz? Mano, o tanto que ele já estudou, o tanto que ele já buscou, a forma técnica com que ele fala, a forma com que ele se demonstra, a forma com que ele realmente ajuda a gente efetivamente dentro do dia a dia. Você viu os resultados que ele trouxe? Ele demonstrou com dados. Caraca, é disso que vocês precisam para conseguir alavancar sua carreira, entende? Um método sistemático de como buscar o seu alavanque, se posicionar e estudar. E como eu disse, você pode fazer isso sozinho ou você pode fazer isso comigo, né? Sempre tem essa opção, certo? Bom, para a aula de hoje, o nosso tema é como ou quais são, né, um checklist de como identificar alguns bugs comuns em APIs REST. Então agora a gente vai entrar nesse momento aqui e vai descobrir sobre alguns dos bugs mais comuns encontrados em APIs REST. E aí é o momento que você anota. É o momento que você anota para você depois procurar lá na API que você testa para saber se eles estão lá também, ok? Primeiro bug, endpoints que deveriam ser privados, mas não exigem autenticação. Como isso funciona? Funciona assim. Às vezes existe lá uma operação a ser realizada, e essa operação é, sei lá, uma operação de... Vou dar um exemplo aqui para vocês. Uma operação de atribuição de saldo para clientes. Atribuição de saldo para clientes. Quem pode atribuir saldo para os clientes são apenas administradores. Por que isso? Porque se a gente deixar a atribuição de saldo para os usuários, louco, todo mundo vai ficar rico do dia para a noite. Entendeu? Todo mundo vai ficar rico do dia para a noite. Já pensou se o seu banco ele fala assim, olha, tem aqui para você a oportunidade de você aumentar o seu saldo, cara. Fica à vontade, usa. Caraca, velho. Claro, tem gente que vai falar assim, mano, eu não vou aumentar meu saldo, eu não tenho esse dinheiro. Mas tem um montão de gente que vai falar assim, não, vou aumentar meu saldo aqui, cara, tá disponível. E o que vai acontecer? Se você pode atribuir saldo a você, se você tem lá um saldo de menos 200 na sua conta bancária e você aumenta o seu saldo para 10 mil, o dinheiro não surge do nada. Ele saiu do bolso de alguém. Nesse caso, da empresa. Isso é um risco altíssimo, cara. Super crítico para a organização. Deixar, né, uma operação de atribuição de saldo que é privada, é só administradores que podem fazer, deixar ela disponível para os usuários. Cara, isso é complicado. Então, o que acontece? Eu, como um testador, sabendo que pode existir endpoints que estão disponíveis para mim, sendo que não poderiam estar, né? Eu vou lá e faço um teste com base no risco que tem vinculado a ele. Puxa, estou vendo aqui que tem um endpoint que foi criado e que todo mundo está falando aqui para mim que é apenas administradores que podem usar. Vou pegar aqui um usuário, né, um usuário comum e vou tentar usar. Vamos ver o que vai acontecer. Em APIs REST, quando você tenta fazer acesso a um endpoint que você não pode, sabe qual que é o status code que você tem que receber? Alguém sabe? 403. Né? Você não pode, você é forbidden. Você é proibido de usar aquela determinada operação, ok? Então, fica aí para você o primeiro bug.
Amanhã, quando você chegar lá para testar a sua API, procura. Quem que pode usar esse endpoint? Ah, é só fulano? É só o tipo A? Beleza, vou pegar o tipo B, o tipo C e o tipo D e vou testar aqui. Pode ser que você ache um bug. Quando você achar o bug, reporta o bug. E isso definitivamente vai trazer para você um destaque, para o seu time, a probabilidade de evitar que esse problema vá para a produção. Beleza? Bug número 2. Tem um outro bug que é super comum, né? Que é operações ser realizadas por usuários que não são autorizados. Olha só. Quando a gente fala aqui, ó, dessa questão de endpoints que são privados, mas não exigem autenticação, eu acabei aqui, na verdade, fazendo uma confusão, tá bom? Vamos para esse 2 aqui. Esse 2 aqui é quando a gente tem um usuário que está tentando acessar um recurso que ele não pode. Então, é 403. Agora, aqui é o seguinte. Vou voltar, tá? Bug 1 é quando você, para usar um endpoint qualquer, você tem que se identificar. Ok? Esse é o bug 1. Vou dar um exemplo para ficar super claro para vocês. Funciona assim. Digamos que, para buscar os detalhes do meu usuário, os detalhes do meu perfil, eu preciso informar quem eu sou. Ok? Eu preciso informar quem eu sou. Preciso dizer que eu sou o Júlio e que eu tenho a senha 123 e só informando isso que eu posso ver os meus dados. Ok? Então, em um caso como esse, eu tenho que ter uma coisa que no universo de APIs REST a gente chama de token. Token de autenticação. Às vezes, a gente tem um endpoint que ele exige que você informe o seu token. Então, o seu time já está comentando ali contigo, eles falam, ó, é o seguinte, para usar esse endpoint aqui tem que informar o token. Aí você vai lá e não informa o token. Sabe o que acontece? Você consegue ver as informações. Opa, tá errado. Entenderam? Então, o bug 1 é esse, às vezes você tem lá um endpoint que ele é privado e você não envia o token e consegue ter acesso à informação. Tá errado. Tem que enviar o token. E o token tem que ser um token válido, entendeu? Então, isso é o nosso bug número 1. Agora sim, o bug número 2 é quando um usuário que ele tem lá o acesso, por exemplo, a um endpoint de adição de saldo, e ele não pode adicionar saldo, mas ele consegue adicionar. Entendeu? Esse daqui é o que a gente fala de usuários que não são autorizados a fazer algo. Então, para você encontrar esse bug número 1, o que você faz? Se tem um endpoint que pede token, tenta não enviar o token. O que tem que dar para você de resposta? 401, ok? Que é não autorizado, não que no nosso dia a dia normal seria, na verdade, um não autenticado. Você não enviou a autenticação necessária. E o bug número 2 é quando você tem um endpoint que só usuários do tipo A podem acessar, mas você tenta acessar com o tipo B. Nesse caso, tem que responder um 403 para aquele usuário do tipo B, ou seja, o usuário não autorizado a fazer o uso daquela determinada operação. Beleza? O bug número 3, que é muito, muito comum quando a gente fala de testes de API REST, é o seguinte: status codes que não estão adequados ao resultado do processamento da requisição. O que acontece? Muitas vezes, a gente tem uma determinada API REST que quando você submete, quando você executa uma operação de inserção de recurso, criação de recurso, ao invés dele te retornar um status code que está relacionado à criação de algo, ele te retorna um outro status code que não tem a ver com aquele resultado. Então é assim, se por acaso você usou uma operação que cria um recurso dentro do servidor, a resposta é um 201. Se você fez uso de uma operação que era apenas para buscar informações do servidor, o código da resposta é um 200 se a resposta veio com sucesso. Se você fez o uso de uma operação e essa operação teve sucesso, mas não tem informação nenhuma no corpo da resposta, o status code, que geralmente é utilizado para demonstrar isso, é o 204, no content. Estão entendendo? Então, cada status code traz para você uma informação relacionada a qual foi o resultado do processamento daquela determinada requisição. Então, o status code não está relacionado ao método que foi usado.
Está relacionado ao resultado do processamento da requisição. Ok? Então, fiquem atentos quanto a isso. Júlio, onde é que eu consigo ter acesso a quais são os status code e o que é esperado de cada um deles? A Mozilla, sabe a Mozilla do Firefox? Ela tem uma documentação abrangente sobre isso. Depois procure status code e Mozilla e você vai ter acesso a esse tipo de material direto da fonte. Olha só que coisa linda, hein? Então, se você identificar quais são os status code e o que é esperado de cada um deles, vai ficar muito mais fácil de você encontrar bugs como esse aqui. Bug número 4. Mudanças na API REST que ferem o comportamento já implementado em seus consumidores. Isso daqui, dentro da disciplina de testes de API REST, a gente chama de backwards compatibility. Backwards compatibility, ou retrocompatibilidade. Como que eu testo isso? Funciona assim. Imagina que você tem uma API e essa API está na primeira versão. E na primeira versão da API existe uma operação que é o post transações. Ok? O post transações. Aí o que acontece? Eu vou lá e crio um aplicativo mobile. E nesse aplicativo mobile eu faço uso dessa API, que é a nossa versão número 1. E existe uma funcionalidade no meu aplicativo mobile que usa o post de transações. Aí eu vou lá e crio esse aplicativo, estou lá usando, está tudo funcionando bonitinho. Só que você, que dá manutenção nessa API, vai lá em uma versão número 2 dessa API e remove esse endpoint. Remove essa operação. Ou seja, na API versão 2.0 já não existe mais o post de transações. Sabe o que acontece com o meu app? Ele para de funcionar quanto àquela funcionalidade. Por quê? Porque a pessoa que instalou o app aqui no celular dela, ela não tem essa noção de o que está acontecendo lá na API. Então, quando a API muda e remove alguma coisa que era importante para o app simplesmente para de funcionar. E o seu cliente começa a ter um monte de erro. Existe uma forma de você analisar essa retrocompatibilidade através de algumas ferramentas. E essas ferramentas te ajudam a você detectar esse tipo de mudança drástica de uma versão para outra na API. O nome disso é retrocompatibilidade. A forma que você pode fazer isso sem uso de ferramenta é você comparar um Swagger com o outro e tentar identificar quais são as diferenças entre eles para saber se existe alguma diferença crítica numa versão mais nova da API. Bacana, né? E o bug número 5, que é falta de consistência entre a documentação da interface e o funcionamento da API. Como funciona isso? Às vezes, você vai lá no seu Swagger e você olha para ele e ele está dizendo que quando você envia um post para transações, o código, o status code da resposta satisfatória vai ser 200. Mas quando você usa a API, ela te traz um resultado 201. E aí você vai conversar com os desenvolvedores ou com o PO para saber se aquilo ali é uma inconsistência, um defeito. Eles falam assim, olha, a API está ok, era 201 mesmo. Só que você olha o Swagger e o Swagger está errado. Então o que você faz? Você reporta um defeito no Swagger, porque o Swagger está incorreto. E essas incompatibilidades de quais são parâmetros que têm que ser enviados, quais são dados que têm que ser enviados ou que não têm que ser enviados, acontece muito. E esse é o nosso quinto bug comum em APIs REST. E veja, nesse caso, o bug pode estar na API ou pode estar na documentação. É super importante que você valide ambos com o seu time para que você consiga identificar esse tipo de bug. Beleza? Mas tem muita gente que nesse momento aqui, mesmo já sabendo desses bugs, pode falar assim, mas aprender sobre testes de API REST não vai me trazer o aumento que eu espero no meu salário. E sabe, eu tenho uma aluna chamada Tainara, a Thay. Cara, e ela conseguiu alcançar coisas muito bacanas aprendendo mais sobre testes de API REST. Olha só. Uma avaliação de 2019 para 2020, a primeira. Me chamaram com 8 meses para a minha avaliação, já me dando esse feedback de que eu
tinha entregar. Olha só, eu não sabia nem o que era automatizar uma API, sabe? E aí eu automatizei junto a mais 2 colegas. A gente sentou, nós estudamos juntos ali para conseguir. Inclusive um deles é seu aluno também. Então a gente nós estudamos ali juntos, montamos POCs, foi fazendo tudo. E aí eu apresentei junto a eles. Então, minha avaliação ela foi com 8 meses e eu tive a de 12 meses também. Com 8 meses, eles me chamaram, me deram 25% de aumento no meu salário e com 12 meses mais 25%. Então, em um ano ali de meu primeiro trabalho já com a mentalidade diferente da que eu era, foi 50% no meu primeiro ano nessa empresa, né? Então, como vocês podem ver, muitas vezes a gente pensa, cara, mas aprender isso não vai me trazer retorno. Cara, o retorno, ele vem. Se você realmente se dedicar como a Tainara se dedicou, ela realmente foi, sabe, buscou profundamente conseguir aprender mais sobre isso. E aí, como eu digo para vocês, dentro do meu método, a gente tem sim isso. E a gente tem isso lá dentro do fundamento número 1 do método. Fundamento número 1 é conhecimento técnico alinhado ao mercado. Então, se APIs REST é algo que é exigido pelo mercado, o que a gente faz? Traz isso para dentro do método, estuda isso de uma forma que a gente realmente consiga impressionar quando a gente for para o mercado. Impressionar significa, para você que já atua na área, você se demonstrar, ser a referência em testes de API REST dentro da sua empresa. Então, se dedicar a realmente ser referência naquilo que você faz é algo que é super importante. Quando você dedica a aprender o conhecimento que está relacionado às necessidades do mercado, isso te dá mais chances, mais oportunidades de você conseguir migrar. Ela já tinha conseguido lá aumentos, né, dentro dos 12 meses que ela estava contando ali naquele depoimento, e recentemente ela migrou para uma outra empresa com um aumento de salário de mais de 30%, já sendo super sênior como ela era. Então, é para vocês aí uma dica, tanto para quem já atua na área, quanto para alguém que está buscando a sua primeira oportunidade, né? Lembre-se lá que 73% das vagas pedem testes de API REST. E a API REST, como eu disse, faz parte também do nosso fundamento número 1, do nosso método, que basicamente ajuda você a aprender mais sobre testes e automação de testes nas camadas, nas plataformas que são mais pedidas pelo mercado. Estou falando de API, web, mobile e desktop. Então, quem segue o método aprende a testar e automatizar API, web, mobile e desktop. Também é uma forma de preparar as pessoas que seguem o método para que eles realmente estejam preparados para o mercado e para conseguir se destacar dentro dele. Vamos para um resumão, então. Autenticação e autorização definitivamente ali áreas onde vocês vão acabar encontrando bugs em APIs REST. Status Code, retrocompatibilidade, documentação são aí alguns dos principais defeitos que vocês vão acabar encontrando dentro das APIs que vocês testam. E agora sim, vou pedir para vocês, inscrevam-se no meu canal aqui. Comente esse vídeo, vai ser muito legal ouvir o seu feedback. Você gostou da aula? Então escreve lá que você gostou. Faltou alguma coisa? Ou, cara, foi um insight muito bacana. Qual foi a parte que você mais gostou da aula? Deixa lá no comentário também. E aí depois eu vou ter o prazer de ler lá e responder também para você. Não esqueça de curtir esse vídeo e de compartilhar com os seus amigos, beleza? Eu vou me despedindo por aqui. Um abraço a todos vocês. Tchau, tchau.